Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do Lúdico. Eu me chamo Luciano e aqui você está no canal onde periodicamente a gente vem trazendo análises reflexivas em cima dos universos dos quadrinhos. E a obra que nós vamos estar analisando juntos hoje aqui é Visão, escrita pelo Tom King e desenhada pelo Gabriel Hernandes Walta. Cara, essa obra ela foi dividida em dois encadernados de capa dura pela Panini, como vocês podem ver aqui. Um material excelente, onde o primeiro volume ele é o Visão, um pouco pior que um homem, e o segundo volume é Eu Também Serei Salvo pelo Amor. Cara, essa obra é sensacional, ela trabalha com mais ou menos, né, um Elseworld do Visão, porque assim, a gente está acostumado com os Elseworlds, né? Por que os Elseworlds, na verdade, eles trazem boas histórias, né? Porque muitos autores, eles ficam restritos à cronologia do personagem, então eles evitam, né, dar uma ousada aqui e outra acolá, porque nem tudo se encaixa, né, na cronologia do personagem. O Tom King aqui, esse excelente escritor, que eu já fiz até um vídeo dele aqui no canal, falando do Senhor Milagre, eu vou deixar o card aqui em cima para você que ainda não acompanhou esse vídeo, dá uma visitada lá. Então, no Visão, o Tom King, ele usa sim a cronologia do personagem, né, tanto que os Vingadores, na época que saiu a HQ, o Thor era mulher e no Visão o Thor é mulher. Então assim, tá situado na cronologia do personagem, mas ela é uma história meio que com uma liberdade maior para trabalhar aspectos interessantíssimos em cima da persona, né, do Visão e o intuito que ele tem de criar uma família nessa obra. Cara, o vídeo tá bacana demais, eu espero que você assista até o final. Se você é novo aqui no canal, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para estar sendo avisado periodicamente, né, de quando nós lançarmos os vídeos, porque assim isso contribui, né, com a motivação para a gente estar continuando a produzir o conteúdo aqui pro canal, beleza? Então vamos parar de enrolação, meus amigos, e vamos voltar a falar de HQ com filosofia? Nessa narrativa, o Tom King ele entrega uma história em que o sintozoide Visão ele quer construir uma família com esposa e filhos. Com isso, ele pretende mudar para o subúrbio, né, de Washington, enquanto ele trabalha como interlocutor entre os Vingadores e o presidente norte-americano. A sua esposa, a Virginia, ela fica com o papel de dona de casa, né, enquanto os seus dois filhos, Vin e Viv, eles vão frequentar o colegial. Tudo que o Visão quer para ele e para sua família é viver como humanos, cara. Viver como normais. O problema de tudo isso é que, ao contrário do que a gente possa imaginar, não são as diferenças estéticas entre os humanos e as máquinas. Não é a aparência o problema, mas sim todos os aspectos intelectuais e comportamentais que destoam entre essas duas classes. Eu não estaria sendo justo com a robótica caso eu não trouxesse para essa discussão O Homem Bicentenário, que é uma novela, né, pertencente à série Robôs, criada pelo Isaac Asimov, lá em meados de 76. Muitos de vocês devem conhecer essa obra pelo filme homônimo estrelado pelo ator Robin Williams, né? E, cara, se você ainda não assistiu a esse filme, faça-me um favor, né, velho? Tal qual na história do Visão, o robô criado pelo Asimov, ele também almeja uma aproximação da estirpe humana. A diferença entre eles consiste na aplicação das 3 leis que também foram criadas por Asimov. E essas leis, que são as leis da robótica, consistem em: primeiro, um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei, ela diz que um robô deve obedecer às ordens que lhe são dadas por seres humanos, exceto, é claro, né, nos casos em que tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Na terceira lei, o Asimov ele diz que um robô deve proteger a sua existência, desde que tal proteção não entre em conflito com as 2 primeiras leis. Cara, esses 3 fatores restritivos já colocam Visão como algo longe do robô vivido pelo grande Robin Williams, pois
Se tem uma coisa que os robôs de visão fazem, cara, é agredir a raça humana. A história ela é violenta, sabe? Envolvente, e um assassinato cometido por um personagem atrelado, né, à mentira que camufla esse crime, fecunda um terreno para uma história recheada de referências a Shakespeare, bem elaborada e com questionamentos sobre o papel da família na sociedade. Também traz abordagens ao preconceito e até mesmo ao amor. Como eu estava dizendo no início do raciocínio, não é a aparência humana que é almejada pela família Visão, mas sim é uma reprodução fiel do nosso pensamento e do nosso comportamento. Só que isso não é fácil, né? Devido à aleatoriedade desse comportamento e ao fato de nós aceitarmos o improvável como possibilidade. Apenas nós temos a capacidade de ter esperança. E talvez até mais importante do que a esperança, seja a nossa capacidade de ter empatia. Porque nós podemos tomar iniciativas com base nos sentimentos alheios e no que os outros nos causam. O protocolo da Virgínia, né, que é a matriarca dos visões, ele simula, né, na verdade ele prega as prerrogativas de empata. Entretanto, o desenrolar da história mostra que ela não consegue fazer isso muito bem. Outro ponto que mostra isso é o comportamento que a família Visão tenta espelhar, né, levando seus filhos para um ano letivo na escola. Que apesar de eles não precisarem estudar, eles fazem isso, né, em vistas de absorverem os hábitos das outras pessoas. Ou seja, eles querem parecer mais normais, sabe? Mas, afinal de contas, o que é um comportamento normal, cara? Para tentar responder a isso, nós iremos precisar da ajuda do David Rosenhan. Esse cara, ele foi um psicólogo americano que ficou conhecido por aplicar o experimento Rosenhan, que consiste em um estudo sobre a validade do diagnóstico psiquiátrico aplicado por algumas instituições. Esse experimento ele foi executado em 1972 e publicado na revista Science com o título On Being Sane in the Sane Places. A tradução seria algo como sobre estar sadio em lugares insanos. O experimento Rosenhan ele foi dividido em duas partes. A primeira ela consistiu basicamente em 12 pessoas saudáveis sendo encaminhadas a alguns conceituados hospitais psiquiátricos americanos. Ainda que esses pacientes fossem pessoas saudáveis, com vidas bem estabelecidas, eles ficaram retidos nos institutos em uma média de 19 dias, cara, até eles serem descobertos como impostores. Um deles chegou a ficar exatos 52 dias no sanatório. Registro da enfermagem acusa que 3 deles afirmavam que sua escrita era vista como aspectos do seu comportamento patológico. Olha isso! Para a segunda parte do experimento, o Rosenhan ele usou um conhecido hospital referência em ensino e pesquisa que, sabendo, né, dos resultados do primeiro teste, afirmou que erros semelhantes não poderiam ser cometidos em sua instituição. Rosenhan então fez um acordo com eles, né? Durante 3 meses ele ia encaminhar alguns pseudo-pacientes, né? E a equipe teria que classificar cada um que chegasse quanto a probabilidade dessa pessoa ser uma impostora. De 193 pacientes que chegaram nesse período, 41 foram considerados impostores e outros 42 foram considerados suspeitos, cara. Aí vocês podem dizer, né? Poxa, que legal! Eles conseguiram finalmente encontrar um padrão, né, que defina a normalidade e eles estão aptos a diagnosticar quem é são e quem não é. Não, meus amigos. Na realidade, o Rosenhan ele não enviou nenhum pseudo-paciente. Todos os pacientes considerados suspeitos ou impostores pela equipe do hospital eram pacientes comuns, cara. Isso levou à conclusão que qualquer processo de diagnóstico que leva tão rapidamente a erros significativos desse modo não podem ser muito confiáveis. A fase inicial do experimento deixou clara uma falha em detectar a normalidade do comportamento e a segunda fase ela demonstrou que não foi possível diagnosticar a anormalidade desse comportamento humano. Somente uma análise do contexto cultural e social pode identificar o que é normal. Querer recriar a aleatoriedade desse comportamento com base em cálculos e padrões
é o que qualifica, né, a petulância do Visão nessa obra. Eita, dessa maneira parece até que o Visão ele acaba sendo um vilão, né? Apesar do personagem ter sido criado sim para ser um vilão, a minha ótica ela é bem menos maniqueísta. Eu não estou defendendo aqui uma polarização entre o bem e o mal. A reflexão ela consiste em perceber que, tal como a criação de Gepeto, o Visão ele também quer ser um menino de verdade. Só que não para não ser de madeira, mas sim para também ser salvo pelo amor. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se você acompanhou o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like aí embaixo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para que você esteja recebendo as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E deixa o seu comentário aí embaixo, o que você achou desse conteúdo. Indicações de materiais novos a serem analisados também são bem-vindas. E até a próxima, pessoal!